Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou advogado criminal e também sou ex-policial militar. Eu integrei as fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais por 12 anos e em 2021 eu pedi exoneração e agora, e até o presente momento, e se Deus quiser, por muito tempo, serei advogado criminalista. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma situação extremamente interessante que ocorre na minha vida prática e que eventualmente você esteja passando, pelo mesmo problema. Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo para fazer um pedido na execução penal. O pedido era porque a pessoa já havia sido condenada por um crime contra o patrimônio, e a pessoa ela estava já em outra fase da vida, obviamente já havia se arrependido, já havia tomado um outro rumo na vida, estava trabalhando bastante e não tinha condições de tempo de cumprir as penas alternativas propostas, na sentença criminal, e essa pessoa queria de alguma forma ver se essas penas elas poderiam ou ser convertidas numa multa para a pessoa pagar de uma vez através de dinheiro, ou eventualmente cumprir essas penas no final de semana para que não comprometa os dias da semana. Enfim, são várias possibilidades que o advogado ele pode ingressar para pedir num juízo, no caso o juiz da execução. Só que muitas vezes o advogado ele recebe um caso e ele tem que ser bom o suficiente, com um técnico suficiente para identificar que muitas vezes o cliente, a pessoa te procura para resolver um determinado problema, e você acaba identificando que essa pessoa ela pode ser beneficiada por algo muito maior do que ela imagina. Neste caso, um exemplo muito prático, neste caso que eu relatei para vocês, eu consegui ver no processo que o crime já estava prescrito, porque existem diversas modalidades de prescrição. Então, muitas vezes o advogado ele se atém à prescrição de um modo geral com base na pena do crime cominada ali em abstrato. Aqui eu estou falando um pouco tecnicamente, mas vocês vão entender a ideia que eu quero passar. Eu geralmente falo para leigo, eu não falo para advogados. Mas o que acontece? Existem outras modalidades de prescrição. E mais do que isso, existem circunstâncias que podem diminuir esse prazo prescricional. O que é um prazo prescricional? Ora, quando você comete um crime, o Estado ele tem um prazo para processar você e te aplicar uma pena. Seja uma pena privativa de liberdade, seja uma pena restritiva de direitos, mas ele tem um prazo. Ele não é dado ao Estado essa prerrogativa de ter a vida inteira para processar a pessoa. Não, tem que ter um tempo. Isso é o prazo prescricional. Só que não apenas para punir esse prazo prescricional ele existe, mas também para executar a pena. A partir do momento que a pessoa ela é condenada, transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, o Estado ele também tem um prazo para executar aquela pena, para fazer efetivamente a pessoa cumprir aquele decreto que foi
emanado por um juiz. No caso específico, havia uma espécie de prescrição que ela é contada de forma retroativa e mais do que isso. A pessoa a qual represento, ela tinha menos de 21 anos na época. Então, quando acontece da pessoa ter menos de 21 anos, na época do crime, esse prazo prescricional, ele é cortado pela metade. Então, veja bem, houve o processo criminal, houve a condenação, não houve recurso, transitou em julgado, houve o processo de execução e ninguém percebeu que, na verdade, havia fulminado ali, o fato estava literalmente prescrito. E agora, né, no juiz da execução, a prescrição ela é uma matéria de ordem pública. Ela interessa a todos, ela pode ser... o advogado ele pode provocar em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Então, a prescrição, neste caso, ela foi reconhecida já no período ali da execução penal, mas o que eu quero dizer é que, lembram, inicialmente essa pessoa ela só queria uma adequação para cumprir a pena. E o advogado entregou muito mais do que isso. Justamente porque o Estado ele não se desincumbiu de provocar a persecução penal no tempo hábil a fazer com que ele cumprisse a pena ou até mesmo o alargado tempo até que ele fosse realmente sentenciado. E foi exatamente isso que provocou a prescrição. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma matéria muito interessante. Eventualmente, alguém que esteja passando por situação semelhante, eu acredito que tenha, de certa forma, ajudado, ou de repente essa pessoa pode conhecer alguém que está passando por situação semelhante e pode também ajudar essa pessoa enviando esse vídeo para ela, tá? Então eu espero que vocês curtam, compartilhem, que vocês assistam até o final, que vocês me sigam nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, tá? E até o próximo vídeo. Um grande abraço.